Na pacata vila de Elder Grove, cercada por densas florestas e colinas sombrias, havia um mistério que se arrastava por gerações. As noites em Elder Grove eram marcadas por uma escuridão profunda, e os moradores costumavam sussurrar sobre uma presença que os observava nas sombras. Contos de uma entidade desconhecida se espalhavam como fogo em palha seca, e as crianças aprendiam desde cedo a evitar a floresta ao cair da noite. A lenda mais temida era a de uma criatura conhecida como a Entidade. Diziam que ela tinha olhos que brilhavam como estrelas, observando cada movimento, cada respiração, sempre à espreita nas trevas. Aqueles que ousavam adentrar a floresta após o pôr do sol nunca mais eram vistos. Os mais velhos contavam histórias sobre os desaparecimentos, sobre como as pessoas se sentiam atraídas para a escuridão, como se uma força invisível as chamasse. Era um aviso que todos respeitavam, mas, como acontece com muitas lendas, havia sempre aqueles que desafiavam a sabedoria dos mais experientes. Entre esses desafiadores estava um grupo de amigos, Lucas, Alice, Marco e Clara. Eles eram adolescentes, cheios de coragem e uma curiosidade insaciável. Certa noite, enquanto se reuniam na casa de Lucas para discutir as histórias que ouviram, Clara propôs uma ideia audaciosa. Por que não vamos até a floresta? O que mais podemos encontrar além de uma lenda? Os outros hesitaram, mas a provocação de Clara era irresistível. Você está com medo? Ela perguntou, um sorriso provocador nos lábios. Eles não podiam deixar que ela pensasse que eram covardes. Assim, armados com lanternas e coragem, eles decidiram que aquela seria a noite em que desafiariam a escuridão. Atravessando a vila, os jovens sentiram a temperatura cair à medida que se aproximavam da borda da floresta. A lua cheia iluminava seu caminho, mas as árvores altas se erguiam como gigantes, suas sombras projetando formas distorcidas no chão. O vento assobiava entre os galhos, criando um som que parecia um lamento distante. Vamos, não vamos deixar que isso nos assuste, Lucas disse, tentando manter o ânimo do grupo. Assim que entraram na floresta, a atmosfera mudou. A luz da lua mal penetrava do céu espesso, e logo o grupo se viu cercado por uma escuridão opressiva. As lanternas tremeluziam, e um silêncio inquietante envolvia o ambiente. Isso é apenas a floresta. Marco tentou tranquilizar seus amigos, mas sua voz soava mais nervosa do que ele pretendia. Enquanto caminhavam, começaram a ouvir sussurros, ecos do passado que pareciam flutuar entre as árvores. Vocês ouviram isso? Alice perguntou, parando de repente. São só suas imaginações, Lucas respondeu, mas sua voz traía sua própria incerteza. A cada passo, a sensação de serem observados aumentava. Lucas olhou ao redor, tentando ver algo nas sombras, mas não havia nada além de árvores e a escuridão. Talvez devêssemos voltar, ele sugeriu, mas Clara, com sua determinação característica, insistiu. Ainda não. Precisamos ir mais fundo. O grupo avançou e logo encontraram uma clareira. No centro, havia um velho altar de pedras cobertas de musgo, emaranhadas com raízes e folhas secas. O que é isso? Marco perguntou, aproximando-se cautelosamente. Clara examinou o altar, suas mãos acariciando superfície fria e úmida. Devem ter feito rituais aqui, ela murmurou, sua fascinação evidente. Nesse momento, uma brisa gelada passou pela clareira e os sussurros se tornaram mais claros, quase como se estivessem tentando se comunicar. Vamos embora, Lucas disse, agora genuinamente preocupado. Mas Clara estava absorta na curiosidade. Spear, o que se passa aqui? Sua voz ecoou na escuridão. Então, algo se moveu nas sombras. Um par de olhos brilhantes se destacou entre as árvores, observando-os. O grupo congelou, os corações disparando. O que é aquilo? Alice sussurrou, o medo evidente em sua voz. Não sei, Lucas respondeu, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Os olhos se aproximaram e a figura começou a se materializar. Era uma entidade envolta em sombras, com uma forma indistinta que parecia mudar constantemente. Vocês não deveriam estar aqui, a criatura sussurrou, sua voz soando como um eco distante. A escuridão não é um lugar para os vivos.
O pânico tomou conta do grupo e eles começaram a recuar lentamente, mas a criatura avançou, seus olhos fixos neles. Vocês foram chamados, ela disse, e a voz soou como um lamento profundo e triste. Vocês não podem escapar do que a floresta deseja. Vamos, Graham! Lucas gritou, puxando Clara pela mão. Eles começaram a correr, o medo consumindo cada um deles. A escuridão parecia se fechar ao seu redor, e os sussurros tornaram-se gritos de agonia. As árvores pareciam se mover, como se estivessem tentando agarrá-los, e a entidade seguia, seus olhos brilhando intensamente na noite. O grupo correu sem parar, sem saber para onde estavam indo. O desespero crescia à medida que a floresta se tornava um labirinto de sombras. Estamos perdidos! Marco gritou, sua voz ecoando nas trevas. Precisamos encontrar uma saída. Finalmente, eles chegaram a um pequeno riacho que cortava a floresta. Vamos seguir o rio, Clara sugeriu, ofegante. Pode nos levar para fora da floresta. Eles se lançaram na direção do riacho, mas a sensação de serem observados nunca desapareceu. Enquanto corriam ao longo da água, os sussurros continuavam, cada vez mais altos, como se as vozes da floresta estivessem se unindo em um coro. Vocês não podem escapar, a entidade sussurrou, sua voz ressoando na escuridão. A floresta é minha, e vocês pertencem a ela agora. Desesperados, os jovens tentaram ignorar as vozes e focar na fuga. Mas, a cada passo, a escuridão parecia se tornar mais densa, mais opressiva. Precisamos parar e nos recompor, Lucas disse, parando à beira do riacho. Estamos todos exaustos. Não temos tempo. Marco gritou, mas era tarde demais. Clara olhou para trás e viu a figura se aproximando. Ela está vindo. Ela gritou, e o grupo começou a correr novamente. A floresta parecia estar viva, as árvores se movendo como se quisessem impedi-los de escapar. O pânico tomou conta deles, e logo o grupo se separou. Clara! Lucas gritou, mas ela estava longe, perdida na escuridão. Voltem! Ele gritou para os outros, mas a entidade já havia o cercado, seus olhos brilhando intensamente. Lucas se sentiu paralisado, o medo consumindo. Ele sabia que precisava encontrar Clara, mas a floresta estava cheia de sombras e ecos. Ele começou a chamar por ela, mas as vozes se tornaram mais altas, mais insistentes. Vocês não pertencem a este lugar, a entidade sussurrou, e Lucas sentiu a presença dela se aproximar. Finalmente, ele viu Clara à distância, encurralada contra uma árvore. Clara! Ele gritou, correndo em direção a ela. Mas a entidade estava entre eles, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Você não pode salvá-la, ela disse, sua voz ecoando na escuridão. Ela pertence a mim agora. Não. Clara! Lucas gritou, mas a entidade levantou a mão e uma onda de energia o atingiu, fazendo cair no chão. Ele olhou para Clara, que estava paralisada pelo medo, os olhos arregalados em horror. Você não pode escapar do que a floresta deseja, a entidade sussurrou, e Lucas sentiu uma sensação de desespero. Ele sabia que precisava lutar, mas a escuridão estava se fechando ao seu redor, e as vozes da floresta eram insuportáveis. Clara! Ele gritou novamente, mas não havia resposta. A escuridão o envolveu, e ele se sentiu sendo puxado para baixo, como se estivesse afundando em um abismo sem fim. Então, uma luz começou a brilhar na escuridão. Era fraca, mas crescia rapidamente, iluminando a floresta ao seu redor. Lucas olhou para cima e viu Clara, sua mão estendida em sua direção. Venha, eu estou aqui, ela gritou. Ele se levantou, lutando contra a escuridão que o cercava. A luz parecia estar se expandindo, afastando as sombras, e ele correu em direção a Clara. Eu estou vindo, ele gritou, sentindo a energia da luz o envolvendo. Quando ele alcançou Clara, eles se agarraram e a luz o cercou. A entidade gritou, sua forma distorcendo-se em agonia. Vocês não podem escapar, ela gritou, mas a luz cresceu ainda mais, dissipando a escuridão ao redor deles. Vamos! Clara gritou, passando Lucas por frente. Eles correram juntos,
a luz os guiando através da floresta. A presença da entidade diminuiu, e os sussurros se tornaram ecos distantes. Finalmente, eles chegaram à borda da floresta, onde a luz da lua iluminava o caminho à frente. O medo começou a se dissipar, e eles se viraram para olhar para trás. A entidade estava desaparecendo nas sombras, seus olhos perdendo o brilho. Conseguimos, Lucas disse, ofegante, enquanto se virava para Clara. Estamos livres. Mas enquanto se afastavam da floresta, uma sensação de inquietude permaneceu. Embora tivessem escapado, a memória da entidade dos olhos que os observavam ainda pairava em suas mentes. As lendas de Elder Grove nunca morreriam, e a escuridão sempre estaria à espreita, esperando por aqueles que ousassem desafiar o desconhecido. Nos dias que se seguiram, a vila começou a se recuperar, mas os jovens sabiam que a presença da entidade ainda os observava. As noites eram mais escuras, e os sussurros pareciam ecoar em seus sonhos, lembrando-os que a floresta nunca os deixaria completamente em paz. Cada vez que fechavam os olhos, podiam sentir os olhos da entidade na escuridão, sempre observando, sempre esperando. Certa noite, enquanto Lucas estava em casa, ele teve um pesadelo. Sonhou que estava de volta na floresta, cercado pela escuridão e pelos sussurros. Ele sentiu a presença da entidade, seus olhos brilhando na escuridão. "Você não pode escapar de mim", a voz ecoou, e Lucas tentou correr, mas não conseguia se mover. Despertou com um grito, o coração acelerado. "Foi só um sonho", ele murmurou para si mesmo, mas a sensação de terror ainda o envolvia. Ele decidiu que precisava contar aos outros sobre o pesadelo. Eles haviam enfrentado a entidade juntos, e talvez, falando sobre isso, pudessem finalmente deixar o medo para trás. No dia seguinte, ele se encontrou com Clara, Marco e Alice. "Vocês também sonharam com a entidade?", ele perguntou, a ansiedade transparecendo em sua voz. "Sim", Clara respondeu, seu rosto pálido. "Sonhei que ela estava me chamando, tentando me puxar de volta para a floresta." "Eu também", Marco admitiu, olhando para o chão. "Era tão real." "Talvez ainda não estejamos completamente livres", Alice sugeriu, um temor em sua voz. "E se a entidade ainda estiver nos observando?" A ideia de que a entidade poderia ainda estar presente os deixou inquietos. "Precisamos saber como derrotá-la de uma vez por todas", Clara disse, sua determinação reacendendo. "Se ela ainda está nos observando, não podemos nos dar ao luxo de hesitar." Os amigos decidiram investigar mais sobre a história da entidade. Eles voltaram à biblioteca da vila, mergulhando em livros antigos e documentos que falavam sobre as lendas de Elder Grove. Encontraram relatos de pessoas que haviam desaparecido ao longo dos anos, todas mencionando os olhos na escuridão e a presença opressiva da entidade. Uma noite, enquanto pesquisavam, Clara encontrou um diário antigo que pertencera ao morador da vila, um homem chamado Elias, que havia desaparecido há décadas. As páginas estavam amareladas e desgastadas, mas as palavras eram nítidas. Ele falava sobre a floresta, da beleza que ela escondia, mas também mencionava os olhos que o observavam e a sensação de estar sendo chamado para as sombras. "Olhem nisso", Clara disse, passando as páginas para os amigos. Ele escreveu que a entidade tenta atrair as pessoas com promessas de conhecimento e poder, mas que, na verdade, é uma armadilha. "Isso se encaixa com o que vivemos", Lucas comentou, sentindo a inquietação crescer. "A entidade é the element do medo e da curiosidade. Precisamos saber como derrotá-la de uma vez por todas", Marco disse, sua voz firme. "Se ela ainda está nos observando, não podemos nos dar ao luxo de hesitar." A determinação do grupo cresceu, e eles começaram a planejar uma nova expedição, desta vez com um objetivo claro: encontrar a origem da entidade e descobrir como derrotá-la. "Vamos voltar à clareira", Clara sugeriu. "Se a entidade foi chamada ali uma vez, talvez possamos usar o mesmo lugar para fazer um ritual que a banirá para sempre." Na noite marcada, armados com os conhecimentos que haviam adquirido, os jovens se reuniram novamente na borda da floresta. O medo ainda estava presente, mas agora havia uma determinação inabalável em seus corações. "Estamos prontos para isso?", Lucas perguntou,
olhando para seus amigos. Sim, todos responderam em uníssono. Entrando na floresta, a sensação de estarem sendo observados voltou a assombrá-los. As árvores pareciam sussurrar, e os sussurros se tornaram uma melodia sinistra, como se a própria floresta estivesse se opondo ao seu retorno. Continuem, Clara disse, sua voz firme. Não podemos voltar atrás agora. Quando chegaram à clareira, o altar estava lá, exatamente como antes. A atmosfera estava carregada e a escuridão parecia mais densa. Clara começou a preparar o espaço para o ritual, colocando as ervas e o sal ao redor do altar. Vamos nos unir e recitar as palavras que encontramos no diário. Ela disse, precisamos invocar a luz e repelir a entidade. Enquanto eles se posicionavam, a escuridão começou a se agitar. A entidade apareceu, seus olhos brilhando na penumbra. Vocês voltaram, ela sussurrou, sua voz como um eco profundo. Vocês não aprenderam nada. Nós aprendemos, Lucas respondeu, sua voz firme. Estamos aqui para acabar com você. Vocês não podem me deter, a entidade disse, sua forma distorcendo-se nas sombras. Eu sou a escuridão que os observa. Não pertencemos a você. Clara gritou, e o grupo começou a recitar as palavras do ritual. Que a luz nos proteja e afaste a escuridão. A entidade hesitou, e a luz das lanternas começou a brilhar intensamente. Vocês acham que palavras podem me repelir? Ela rosnou, mas a luz cresceu ainda mais, cercando a entidade. Sim, nós podemos. Marco gritou, e todos juntos, eles ergueram as lanternas. Nós rejeitamos você. Vá embora. A entidade gritou em agonia, seus olhos brilhando intensamente enquanto a luz a envolvia. Não, eu sou eterna. E com o último grito, a entidade foi absorvida pela luz e a escuridão começou a se dissipar. O silêncio tomou conta da clareira e os amigos se abraçaram, exaustos, mas aliviados. Conseguimos, Clara sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. No entanto, a sensação de alívio foi breve. Quando se afastaram da clareira, uma nova inquietação começou a surgir. Embora tivessem derrotado a entidade, algo em sua essência ainda parecia estar presente. As lendas de Elder Grove nunca morreriam completamente, e a escuridão sempre encontraria uma maneira de se infiltrar nas mentes dos ingênuos. Nos dias que se seguiram, Elder Grove começou a se recuperar, mas os jovens sentiam que a paz era superficial. As noites eram mais longas e os ecos da entidade ainda ressoavam em suas mentes, como um lembrete constante de que a escuridão sempre estaria à espreita. Quando se reuniam, o medo se transformava em conversas sobre o que poderia ter acontecido se não tivesse enfrentado a entidade. E se ela voltar? Lucas perguntou uma noite, enquanto estavam na casa de Clara. E se a luz não for suficiente? A questão pairou no ar, e um silêncio pesado se seguiu. Precisamos descobrir mais sobre essa entidade, Clara disse finalmente. Talvez haja algo que possamos fazer para garantir que ela nunca mais retorne. Decidiram então voltar à biblioteca e pesquisar por mais informações. Com a ajuda de um velho livro de mitologia local, descobriram que a entidade não era apenas uma figura de terror, mas uma manifestação de medos coletivos e traumas não resolvidos. Ela se alimenta do medo, Clara leu em voz alta. E quanto mais pessoas acreditam nela, mais forte ela se torna. Isso significa que temos que fazer o oposto, Marco sugeriu. Precisamos espalhar a verdade sobre ela, desmistificá-la. Se não temermos, ela não poderá nos controlar. Com isso, os amigos começaram a planejar uma reunião comunitária para discutir as lendas e desmistificá-las. Eles queriam que os moradores de Elder Grove soubessem que a entidade era apenas uma história construída pelo medo, uma forma de manter as crianças longe da floresta. Se conseguirmos que todos entendam isso, talvez possamos finalmente banir a entidade para sempre, Lucas disse, esperançoso. No entanto, à medida que a reunião se aproximava, o ambiente na vila começou a mudar. As pessoas estavam mais nervosas, os sussurros entre os moradores se tornaram mais frequentes. Naquela noite, enquanto se preparavam para a reunião, Clara teve um sonho inquietante.
Ela sonhou que a entidade estava de volta, mais forte do que nunca, seus olhos brilhando na escuridão, e ela sussurrava promessas de poder e conhecimento para todos os moradores. Você não pode escapar de mim, a entidade dizia, sua voz ecoando em sua mente. Você e seus amigos não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Quando Clara acordou, estava em pânico. Ela correu para a casa de Lucas. Eu sonhei com a entidade novamente, disse ela, ofegante. Ela está voltando e parece mais poderosa. Lucas a olhou com preocupação. Precisamos avisar os outros. A reunião pode ser mais importante do que pensamos. Na manhã da reunião, o clima na vila estava tenso. Os amigos se reuniram com outros moradores e começaram a compartilhar suas experiências. A entidade se alimenta do medo, Clara disse. Precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos deixar que ela controle nossa vida. Muitos moradores estavam céticos, mas outros começaram a ficar nervosos. E se a entidade realmente estiver voltando? Alguém gritou. E se vocês estiverem apenas provocando-a? O pânico começou a se espalhar e a reunião rapidamente se transformou em um caos. As vozes se elevaram e as pessoas começaram a discutir sobre o que fazer. Precisamos sair da floresta. Alguém gritou. Precisamos proteger nossas crianças. Clara e seus amigos tentaram acalmar a situação, mas o medo era palpável. As luzes começaram a piscar e uma sensação de desespero tomou conta do espaço. A escuridão está voltando, sussurrou um velho que estava no fundo da sala, sua voz tremendo. E, nesse momento, todos sentiram. Um frio cortante invadiu a sala e as lanternas começaram a piscar. Os olhos da entidade pareciam estar em toda parte, observando-os da escuridão. Clara olhou para Lucas, Marco e Alice, e todos puderam ver o medo refletido em seus rostos. Precisamos ir para a floresta, Lucas disse, sua voz cheia de determinação. Se a entidade está voltando, precisamos enfrentá-la novamente. Não podemos deixar que ela vença. Sem hesitar, os 4 amigos saíram correndo da reunião e se dirigiram para a floresta. O caminho estava mais escuro do que nunca e a sensação de serem observados estava mais intensa. Quando chegaram à clareira, o altar estava lá, mas a atmosfera estava carregada de uma energia maligna. Ela está aqui, Clara sussurrou, sua voz tremendo. Precisamos fazer o ritual novamente. Enquanto se preparavam, os olhos da entidade começaram a brilhar na escuridão. Vocês não podem me deter, a voz ecoou, ressoando entre as árvores. Eu sou a escuridão que controla suas mentes. O grupo começou a recitar as palavras do ritual, mas a entidade estava mais forte do que antes. A luz das lanternas parecia fraca diante da escuridão que a cercava. Vocês nunca conseguirão me banir, a entidade gritou, sua voz preenchendo a floresta com um eco aterrorizante. Não, nós não temos medo de você. Clara gritou, sua determinação renovada. Nós somos mais fortes juntos. A luz começou a brilhar mais intensamente, mas a entidade não estava disposta a desistir. Vocês pertencem a mim. Eu sou a escuridão que os observa, e vocês não podem escapar. Mas, com o último esforço, eles ergueram as lanternas e recitaram as palavras finais do ritual. Nós rejeitamos você. Vá embora. A luz tomou conta da clareira, e a entidade gritou em agonia. Não, isso não pode acontecer. A escuridão começou a se dissipar, e os olhos que antes eram tão brilhantes começaram a se apagar. Finalmente, com o último grito, a entidade foi consumida pela luz, e o silêncio tomou conta da floresta. Os amigos se abraçaram, exaustos, mas aliviados. Conseguimos, Clara sussurrou, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Mas, mesmo enquanto se afastavam da floresta, uma sensação de inquietude permaneceu. Embora tivesse vencido a batalha, sabiam que a guerra contra a escuridão nunca terminaria. As lendas de Elder Grove continuariam a viver, e a escuridão sempre encontraria uma maneira de retornar. Nos dias que se seguiram, a vida na vila começou a voltar ao normal, mas os amigos estavam mudados.
Eles sabiam que tinham enfrentado algo muito maior do que eles mesmos e que a luta contra a entidade os uniu de uma maneira que nada mais poderia. E assim, enquanto as noites se tornavam mais tranquilas e os sussurros da floresta diminuíam, Lucas, Clara, Marco e Alice prometeram que sempre estariam prontos para enfrentar qualquer escuridão que pudesse surgir novamente. Eles aprenderam que a verdadeira coragem não estava em não ter medo, mas em enfrentar o medo juntos. Mas, nas sombras da floresta, os olhos da entidade permaneciam, esperando, observando, sempre prontos para se manifestar novamente. Afinal, a escuridão nunca é completamente erradicada. Ela simplesmente aguarda um momento de fraqueza, um momento em que os corações se tornam vulneráveis. E quando isso acontecer, Elder Grove saberá que a verdadeira batalha contra a escuridão está apenas começando.